Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E cada vez mais a farsa de alienígenas vindos de outros planetas começa a cair por terra, visto que os próprios pesquisadores de Harvard, da Universidade de Harvard, começam a dizer que eles existem sim, afirmam isso e querem que você, é isso mesmo meu caro irmão, você acredite que isso é científico, porque eles são especialistas de Harvard. São estudos que estão sendo feitos. Engraçado é que eu acho que não importa de quem vem, se é um pesquisador, cientista, médico, se o que ele fala é realmente um estudo, ele pode ser comprovado. Por exemplo, por que o sangue é vermelho, Davi? Porque ele tem glóbulos vermelhos, é uma afirmação científica. E por que ela é considerada uma afirmação científica? Porque qualquer pessoa com microscópio pode olhar e conferir que realmente existem os glóbulos vermelhos. Não, de fato, tem isso aqui, o Davi tem razão, é uma opinião científica, qualquer pessoa que tem um mínimo de estudo pode comprovar o que o cara está dizendo. Já quando o mesmo especialista diz que está fazendo um estudo, é científico, mas só ele consegue chegar a essa conclusão, é o que acontece hoje, por exemplo, com a história do planeta, que nós somos culpados pelo que está acontecendo. Você escuta a mídia, querendo dizer que o mundo está aquecendo e que logo algumas ilhas vão ser submersas. Você não vê a água avançar 1 centímetro que seja nas praias. Elas continuam sendo a mesma coisa. Eu creio que se o nível das águas realmente estivesse aumentando, seria comprovado. Aí seria sim científico. Olha, eu tinha essa casa aqui na beira da praia, esse hotel aqui, ó, que a gente vê, inclusive as praias estão sendo privatizadas. Olha, estão sendo tudo engolido, As costas estão mudando. Só que você não vê isso. Você vê os caras ir lá para um lugar que normalmente aquilo acontece em determinadas épocas do ano, aí usa aquilo para tentar, nas pessoas menos inteligentes, que não questionam, tentar dizer que olha aí, ó, isso é uma prova. Então o mundo hoje está trabalhando com narrativas, não mais com fatos científicos que podem ser comprovados. Então isso não é ciência, Na verdade é crença, é fé. Tem pessoas que têm fé em Deus, como nós, e tem pessoas que têm fé em homens, como eles. A matéria chegou até mim através do nosso querido irmão Alexandre dos Santos Silva, e ela começa dizendo o seguinte, ó: pesquisadores sugerem que vida extraterrestre estaria na Terra, e na minha opinião sempre teve, nunca veio de outros planetas. 15 de junho de 2024, uma matéria, um estudo, segundo eles, recentíssimo, e diz o seguinte, ó: mas antes da gente ver isso aqui, pega agora mesmo a sopa de feijão com macarrão e vamos iniciar o nosso quadro. Um novo estudo liderado por Tim Lomas, Brendan Casey e outros pesquisadores da Universidade de Harvard, então a carteirada aqui foi grande, nos Estados Unidos, propõe que alienígenas não só existem, como estariam vivendo entre nós, na Terra. Segundo outros autores, os relatos de avistamento de objetos voadores não identificados, ou OVNIs, poderiam ser simplesmente seres de outros mundos, visitando seus semelhantes em nosso planeta. A ideia da equipe era oferecer o que chamaram de explicações alternativas para os relatos dos chamados fenômenos anômalos não identificados, UAPs, na sigla em inglês. Como o nome indica, o termo é usado para descrever fenômenos que não podem ser imediatamente explicados. Segundo eles, as hipóteses que tentam explicar esses fenômenos costumam pertencer ao grupo de explicações terrestres convencionais, a de extraterrestres e das extraterrestres. Entretanto, existe uma terceira classe de hipótese minoritário, uma explicação terrestre não convencional. Nos artigos, os autores analisam algumas teorias que descrevem como os alienígenas estariam vivendo em meio a humanos. Entre elas, está a chamada teoria dos humanos criptoterrestres, que indica que uma civilização altamente avançada poderia ter sobrevivido mesmo após a ocorrência de catástrofe como inundações. A equipe concorda que as explicações apresentadas seriam tratadas pela comunidade científica com ceticismo, no mínimo, afinal não há evidências que as embasem. Além disso, vale lembrar que os cientistas ainda não encontraram evidências de vida extraterrestre em outros mundos, e menos ainda na Terra. Mesmo assim, os estudos continuam, então alguém paga por isso, Por exemplo, você vai estudar para ver se existe de fato, se o criador de Dragon Ball, durante a sua vida, teve algum contato com algum Namekusendin para criar o Piccolo e aquela história toda de Namekusen, dar tantos detalhes sobre como seria aquele planeta, como eles se alimentavam, tem tudo isso em Dragon Ball, Você diria, Davi, isso é uma bobagem, é claro que aquilo ali é uma ficção. Mas se você pagar, meu amigo, se você for um Elon Musk, um Bill Gates, você pode financiar uma pesquisa desse tipo, para fazer uma investigação aí e criar essas narrativas aqui que não tem nada de científico. A única coisa que tem de científico aqui que você prestar atenção, e você que é melhor percebedor percebeu, é que
eles confirmam a Bíblia, né? As inundações que a Terra passou, que a Bíblia relata, e diversas outras religiões sem ligação com a Bíblia também falam desses períodos de inundação da Terra, né? Inclusive, verdadeiros cientistas apontam as mudanças que os próprios montes, né, tiveram por causa disso, montanhas tiveram por causa disso, né? Então, você vê que sem querer os caras acabam confirmando a Bíblia, né? E aí, meu irmão, se você pegar a teoria da conspiração, aquela, sabe, dos hominhos verdes, lembram, né? Os reptilianos, sabe? Lianos. Eu tô falando assim por causa do algoritmo, senão eles metem aí um texto da Wikipédia e prejudica o canal, né? Mas tem aquelas coisas verdes que tem até no Mortal Kombat, né? O personagem, né, que ele come você inteiro. Tem pessoas que acreditam que, inclusive, a tecnologia vem deles, né? Várias coisas antigas que provam que o passado era tecnológico. Inclusive, eu recebi um vídeo muito bom que eu quero compartilhar com vocês, né? Você que já jogou algum tipo de jogo, você que gosta de RPGs, né, games, e tem cavaleiros e etc., você deve lembrar, né? Em algum momento você deve lembrar daquelas espadas, cai um trovão na espada, né? No próprio Castlevania tem isso também, né? Cai um trovão na espada ali e ela fica mais forte. A espada do trovão, né? É um clássico. Acho que até os Tokusatsu também tinham isso, não lembro agora, Jaspion, Jiraiya, né? Mas tinha essas espadas do trovão. Você sabia, meu irmão, que existe uma chance de que aquilo realmente existiu? Vou mostrar aí pra vocês, ó. Vocês estão vendo aqui comigo, ó, né? Você vê que esses equipamentos aí, eles parecem ser muito modernos pra época, ó, né? Você viu ali a placa, a comparação, ó, né? E o chão, ó, como se de fato passasse eletricidade por aí, por lembrar muito um circuito, né? Uma placa. Você vê inclusive as ranhuras, ó, estátuas antigas, espadas, né? Os desenhos mostrando como se de fato essas armas, né, pudessem ali usar eletricidade, né, para se tornarem mais fortes. As próprias armaduras também com esse desenho, né? Então, ó, dê uma boa observada aí que você vê, ó, os cavaleiros aí absorvendo esse raio para atacar o inimigo, né? Será que era só ficção? Eram as primeiras obras de ficção? Ou, de fato, pelo próprio design, o trabalho que os caras se deram, né, para produzir esses equipamentos, essas armas de ataque e defesa, não era por acaso, né? Não era só uma questão estética, mas sim funcional, né, para proteção mesmo dos indivíduos. Então essas coisas, meus irmãos, só nos mostram, né, pelo menos para quem está desperto, né, para quem pensa fora da caixinha, nos mostra que o passado era muito tecnológico, sem dúvida nenhuma. Eu já disse para vocês, né, particularmente eu acredito que eles misturavam espiritualidade e tecnologia, tudo junto, né? As chamadas ciências ocultas. É uma coisa que me aborrece nos cristãos, e eu sou cristão, mas me aborrece muito nos cristãos o fato de não pensar, não raciocinar em cima das declarações da própria Bíblia, né? Até hoje, uma das coisas que mais me intriga, por exemplo, é quando Moisés vai se apresentar a Faraó, né, e ele transforma a vara dele em uma serpente, né? Ela se torna viva, porque aquilo ali vinha do próprio Criador, vinha de Deus. Mas foi chamado os magos da ciência oculta, né? Assim fala-se lá na própria Bíblia. E eles também fizeram, né? Quando eles viram lá, o faraó se surpreendeu e os magos disseram: não, faraó, não se surpreenda com isso não, porque a gente também pode fazer, né? E transformar as suas varas também em serpentes. E começou uma luta ali da serpente que eles criaram com a de Moisés, que as engoliu, provou que era mais forte, né? Porque vinha do Criador. Mas não deixa de ser incrível o fato dos caras também terem conseguido fazer. E conseguiram fazer com a ajuda de quê? Da tecnologia, misturando espiritualidade. Eu já disse para vocês, e não recomendo a leitura, né? Mas existe a Chave de Salomão, onde fala claramente que o Templo de Salomão, e isso também pode ser a explicação das pirâmides, pode ter sido construído com pessoas possuídas por demônios, né? É fato, e você que assistiu qualquer filme de terror, pelo menos um filme de terror, não precisa nem pesquisar, você vai ver que a pessoa fica muito forte, né? A pessoa aumenta muito a sua força. E segundo as declarações que existem nesse livro, os escravos eram usados como recipientes para receber essas entidades e trabalhar naqueles templos. E por isso eles construíam, inclusive, em tempo recorde, porque ele não cansa. Ele podia passar o dia todo carregando aqueles grandes, enormes blocos, né? E não cansava. E essa é a explicação científica para isso, inclusive os cortes também que se davam naquelas pedras, né? Que aí tem gente até que teoriza que já existia laser naquelas épocas. O fato é que as pirâmides, meus irmãos, até hoje é um enigma, né? Muito grande, porque como clareavam aquelas pirâmides? Usavam fogo? Não tem como, porque lá dentro é abafado e você logo teria um ambiente extremamente poluído, né? E sem luz, aquilo é muito escuro. Então como é que eles ficavam ali dentro, principalmente nas câmaras mais altas? Como é que eles ficavam, né? Aí
Não, vamos fazer a teoria dos espelhos. Na época os espelhos refletiam muito pouco, também não passa. 3 ou 4 espelhos já acaba o raio. Então assim, são coisas, né, que são sem explicação e por isso é que se discute tanto, né, essa questão. Mas para mim, né, até por esse vídeo aí que você viu, existe essa tecnologia e o que até agora eu concordo com essa matéria, que já vai acabar, eu vou até passar o finalzinho dela, mas o que eu concordo é que de fato esses tais extraterrestres, que não tem esse nome, é um nome novo, né? Assim como os dinossauros também eram chamados de dragões, agora não, é dinossauro pra cá, dinossauro pra lá. Na minha opinião eles nem existiram há esse tempo todo, né? A Terra é muito mais jovem do que eles falam, e é só uma troca de nomes, né? Uma troca de nomes é o que está acontecendo aqui. Essas entidades sempre viveram no nosso meio, isso é um fato, né? Desde o começo dos tempos. Agora, o nome deles é que são trocados, né? É um museu das grandes novidades. Continuando, para finalizar, mesmo assim os estudos continuam no ano passado, né? Aquela empresa, né, responsável por levar o homem à Lua publicou um relatório escrito por 16 especialistas que apresentaram à agência espacial recomendações sobre a coleta e análise de dados da UAPS, bem como possíveis explicações científicas. Vale lembrar, sobre suas origens, o artigo sem revisão de pares está disponível para acesso no repositório ResearchGate, né? Então, quem quiser, só é procurar aí por esse nome e vai encontrar esse relatório dos caras que, mais uma vez, não tem nada de científico e é mais uma, né, que você vai ver aí Hollywood trabalhando para isso, né, para implementar essa ideia na cabeça das pessoas. Você vê a quantidade de filmes que tem falando de alienígena, ET pra cá, ET pra lá, né? Mas nunca eles fazem com as teorias que o povo realmente acredita que os antigos falavam, né? Sobre possessões, sobre entidades que se apresentavam, exigiam inclusive sacrifício. Diz que colares mesmo, né? O caso chupa-chupa nunca deixou de acontecer. O que acontece agora é que as pessoas sacrificam, inclusive animais, para acalmar aquelas entidades que andam por lá até hoje, né? Só que é uma questão agora de fé, o povo passou a adorar aquele fenômeno e ele continua se manifestando por lá da mesma maneira, só que sem ser incomodado, né? É o que pessoas que moram lá dizem. Então assim, vai fazer o que, família? Se você tem uma imprensa podre, né, que essas coisas que realmente te interessam não são comentadas, e hoje existe também um boicote sobre esses assuntos. Eu lembro dos canais de ufologia, né, que questionava as explicações oficiais, todos se ferraram, né? Você sabe disso. Falar de ET hoje também é outro dos assuntos proibidos. Aí você pergunta, mas por quê? É um assunto que muita gente trata como se fosse uma bobagem. E por que estão tão interessados em boicotar quem fala desse assunto? É mais um dos assuntos proibidos também, é fato. Tinha muitos canais que eu acompanhava e hoje sumiram, né? Simplesmente você não recebe mais recomendação e faz com que o trabalho não vale a pena continuar, né? É triste isso que está acontecendo, família. E a população tá nem aí, né? Basta continuar entretendo com futebol, cerveja, né? Forró, agora tá a época de São João, forrozinho, né? Enfim, família, é isso. A realidade atual é essa hoje em dia, né? É um besterol, a humanidade realmente se perdeu, né? Mas deixa a tua opinião, meus irmãos, o que é que você acredita. Você gostou desse vídeo, você gosta desse tipo de tema? Deixa aí no comentário, isso ajuda o canal, né? Faz com que a gente continue. Se puder, se torne membro também, ajuda no engajamento do canal, tá certo? Eu agradeço a todos, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.